Olá, sejam todos bem-vindos ao meu ateliê e hoje é dia de fazer arte. Bom, quando eu lancei a técnica, quando ela caiu, na verdade, na minha vida, que foi de uma forma tão inusitada para quem acompanha a minha história, sabe que foi sem querer que essa arte apareceu na minha vida. Eu sou autodidata, eu nunca fiz curso nenhum, e um dia, para ficar conhecida, poder mostrar a arte que eu fazia, eu resolvi ficar conhecida. Fiz vários tipos de permuta, porque daí eu redecorei a minha casa utilizando os vários tipos de arte que eu sabia fazer na época. Isso foi em 2004. E aí, numa das permutas, eu pedi o gesso. E o gesso eu não consegui, era moda na época, era caro, então eu não consegui fazer essa permuta. E eu cheguei em casa triste, foi o primeiro não, e muitas vezes um não pode motivar a gente a fazer muita coisa. Através desse não, cheguei triste em casa, fui comentar com a minha mãe, ela estava fazendo um omelete, eu bati sem querer e derrubei um ovo no chão, e a hora que eu vi as cascas eu falei, puxa, é isso aí, ó. Peguei as cascas, chamei minha amiga, minha filha e a amiguinha dela, e elas começaram a fazer a arte na parede. E foi aí que começou a arte com casca de ovo na minha vida. Bom, passou um tempinho, eu comecei a ficar conhecida com a arte. Ai, gente, desculpa, mas o meu cachorro resolveu sonhar aqui. Pra quem me acompanha nas redes sociais, sabe que eu tenho o Tuco. Ô, Tuco! E ele resolveu sonhar e ele tá correndo, deitado aqui, chorando aqui, dó. Depois ele acha que aparece aqui. Né, amor? Bom, e aí, uma das técnicas que eu comecei a utilizar com a casca, em primeiro lugar, foi a básica, que era com verniz vitral em cima, e depois eu quis começar a fazer coisas diferentes. E uma delas foi a decopagem sobre casca de ovo. A primeira que eu fiz foi com papel, e aí não deu certo, ela fica muito grosseira, mesmo assim acabei fazendo na época e foi um sucesso. Mas na verdade o ideal, inclusive a decopagem sobre algum tipo de textura, a mais bonita que fique, mais perfeita, é sobre a casca de ovo e utilizando aqui o guardanapo de papel. Não esquecendo que toda vez que você for recortar, você tem que tirar as duas películas atrás. Pode parecer chato a gente falar assim, falar, nossa, todo mundo está cansado de saber, mas sempre tem aquele que está começando a fazer arte hoje. E se esse é seu caso, seja muito bem-vindo, porque eu adoro mostrar e explicar bem certinho tudo passo a passo. Bom, nós vamos utilizar, hoje eu vou dar para vocês a sugestão de como fazer uma tábua de frios decorada com um mosaico com casca de ovo. A tábua, vocês vão ver daqui a pouquinho, ela é bem grande, tá? Então, a técnica do mosaico, se você vai colar uma a uma, ela é demorada. Então, eu criei uma outra técnica que eu chamo carinhosamente de digital, porque a gente vai usar o nosso dedo indicador, para que fique uma arte mais rápida, não deixando de ser delicada e vai ficar muito legal. Então, ó, eu convido vocês a assistirem, né, no meu canal. No YouTube tem lá um vídeo pequenininho, rapidinho, ensinando como limpar a casca de ovo, tá? Para que vocês aprendam e possam usar de forma correta. E depois de limpa e seca, eu vou quebrar ela, olha, já com as mãos, num tamanho maior, certo? Já vou deixar tudo quebrado aqui, ó, vai ficar mais fácil pra mim. Não tem como fazer exatamente o mesmo tamanho, mas eu vou deixar, ó, de uma forma próxima, tá? Em relação a tamanho aqui, ó. Já deixo tudo aqui na minha frente. Como eu vou utilizar uma tábua para frios, e lógico que essa tábua vai ter que ser lavada, então o que eu vou fazer? Eu vou em primeiro lugar impermeabilizar a minha madeira aqui com a goma laca indiana, tá? Passo umas duas demãos frente e verso da minha tábua. Aqui eu tô usando uma madeirinha qualquer para que eu possa mostrar para vocês. E o pincel, gente, quando a gente utiliza a goma laca indiana ou qualquer tipo de goma laca, tem que ser limpo em álcool, tá? Aqui eu vou usar a minha base cristal para mosaico, certo? Uma cola branca. Vou aplicar aqui, ó. Esse é interessante que eu aplique com o pincel, porque senão eu vou sujar muito aqui a minha mão
e aí vocês vão ter alguns probleminhas nessa técnica, tá? Em vez dela ser mais rápida, vocês vão ter alguns probleminhas. Vou pegar aqui a casca, lembrando sempre de colocar ela aqui, ó, na beiradinha, para que tenha um acabamento perfeito. E eu vou lá, ó, e faço isso. Por isso que é a técnica digital. Eu vou utilizar aqui o meu dedo, ó. Eu vou e volto, vejo aqui se eu colei inteiro. Procuro não utilizar uma casca muito grande para que eu possa, ó, fazer todo esse movimento e ter certeza que ela grudou aqui, ó. Sempre, ó, isso que eu queria que acontecesse. Saiu esse pedacinho aqui do meio, certo? Se eu conseguir colocar ele de volta, ótimo. Se eu não conseguir, gente, eu vou ter que pegar, tirar esse pedaço de casca, ó. Porque é difícil você conseguir colocar de novo no lugar lá. Porque isso aqui não pode acontecer, tá? Eu tava torcendo para que acontecesse isso para poder ensinar para vocês. É um trabalho mal feito, tá? Se eu deixar esse buraquinho no meio. Então eu vou lá, tiro, vou e coloco um outro pedacinho de casca, ó. E aí ele vai ficar perfeito, certo? Lembrando de sempre limpar os dedos quando eu coloco ali um pedaço de casca, limpo, porque senão a casca vai voltar no meu dedo. E aí eu vou ter que ficar tirando, porque ou a gente faz um trabalho bem feito ou não faz, tá? Aqui, ó. Vou colocando, lembrando sempre de deixar um espaço entre as cascas para poder caracterizar. O mosaico com casca de ovo, como algumas pessoas eu já tenho visto postar, não é um falso mosaico, ele é um mosaico, porque na verdade a arte do mosaico nada mais é do que colocar pequenos pedaços de um tipo de material que foram partidos e transformar isso numa nova obra de arte, certo? Ó, vou colocando aqui e eu vou aguardar a secagem. Quando que eu sei que a minha casca tá seca? Quando a cola ficar totalmente transparente no fundo, tá? Eu já tenho uma peça grande aqui, ó, pronta, que é a nossa tábua de frios. Tá? Quero ver agora como é que nós vamos mostrar isso, porque ela é bem grandona. Aí, ó, pra poder servir aí uma quantidade grande de pessoas. Ó, aqui dá para observar que ela já está totalmente transparente, então ela está seca. Eu já recortei aqui o meu papel, né, o meu guardanapo de papel. Vou posicionar, certo? Tá dando para mostrar aí. Vou posicionar aqui bem legalzinho. Vou utilizar um pincel de cerdas macias e a termolina leitosa, tá? Esse é o produto ideal para poder fazer essa decopagem. Então, eu vou pegar aqui um pincel de cerdas macias, posicionei onde eu quero que fique aqui o meu guardanapo. O pincel tem que estar seco, tá? Ele vai ficar úmido somente com a termolina. Conto até 5 para que o produto possa ir do papel até a casca. E venho sempre de dentro para fora, uma quantidade suficiente para poder fazer a colagem. Aqui, ó. Lembrando de nunca fazer daqui para lá, gente. É sempre do meio para as extremidades. Por que eu não posso fazer isso? Porque senão vai enrugar e pode rasgar, inclusive, o meu papel. Aqui, ó, eu venho, vou passando delicadamente, observo muito bem as beiradinhas, para ver se ele está colando corretamente. Super simples de fazer, não tem segredo nenhum. Aqui, apliquei. Vou esperar a secagem, tá? Até que ele fique também totalmente transparente aqui. Não sei se dá para mostrar aqui para vocês. Quando ele já está totalmente seco, ele fica opaco, ele perde o brilho. E aí, depois disso, para poder finalizar, eu tenho duas formas de finalizar aqui a minha tábua, tá? Lembrando que
A termolina leitosa, ela não é um impermeabilizante, certo? Ela não vai impermeabilizar isso aqui. A termolina leitosa, ela serve somente para a gente poder aplicar o guardanapo aqui, certo? Para poder, então, fazer a impermeabilização final, eu vou utilizar aqui a hidrolaca brilhante, certo? Vou passar umas 3 demãos nela, aguardando, né, o tempo de secagem. Não vou apressar com o secador, eu aplico, deixo lá secar direitinho, aplico novamente, ou então eu coloco por cima o vidro líquido. Vou preparar ele, mexer durante meia hora, fazendo bem direitinho tudo aquilo que vem na indicação do produto, e aí assim que ele tiver atingido o ponto de mel, eu jogo por cima e é uma peça que você vai ter aí por muitos e muitos anos. Uma peça que com certeza vai chamar muita atenção e vai deixar assim a sua decoração muito mais bonita e com certeza vai dar um prazer ainda maior de receber os amigos queridos na sua casa. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo que foi feito com muito carinho por vocês. Fiquem todos com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. E não esqueçam de curtir a nossa página Arte com Casca de Ovo no Facebook e se inscrever no nosso canal do YouTube, certo? Então, beijo e até o próximo vídeo.